Olá, meus irmãos, graça e paz. Chegamos a mais um momento do Panorama Bíblico do nosso PB e hoje nós vamos ter o estudo, a nossa aula de número 45. Mas antes de dar início à nossa aula de hoje, ao livro de Malaquias, eu quero dar dois avisos importantes para os irmãos. O primeiro deles, como de costume, quero incentivar e encorajar você a seguir a igreja nas redes sociais. Se você ainda não é inscrito no canal da igreja no YouTube, se inscreva lá no canal, ative as notificações. Também siga a igreja aí no Instagram, no Facebook e faça parte do grupo da igreja no Telegram, para que você possa ter acesso aí ao esboço tanto do panorama bíblico quanto das pregações dominicais aqui na nossa igreja. Um segundo aviso importante é que hoje nós vamos terminar o Antigo Testamento. Após a aula de hoje, o livro de Malaquias, nós vamos então encerrar o Antigo Testamento e nós vamos dar uma breve pausa nas gravações do PB, ok? Nós vamos retornar apenas na primeira semana de agosto, aí tendo um estudo aí começando com aquele período interbíblico lá, que é o tempo que levou de Malaquias a Mateus, depois vamos passando pelos evangelhos e caminhando até o final, até chegarmos ao livro de Apocalipse. Que o Senhor nos ajude a essa segunda metade da jornada. Quero incentivar você a aproveitar esse período, esse intervalo, para rever algumas coisas ou para assistir aquela aula que você deixou para trás, acabou perdendo a aula e não conseguiu aí colocar em dia o seu acompanhamento com relação ao panorama bíblico. Dito isso, vamos lá. Malaquias, o nome significa meu mensageiro e nós podemos encontrar outros três tipos diferentes de mensageiros no livro de Malaquias. O primeiro está lá no verso 7 do segundo capítulo do livro, que está o mensageiro sacerdote. No capítulo 3, o versículo 1, nós vamos encontrar o mensageiro precursor e o mensageiro ou o anjo da aliança. O nome sugere uma forte autoridade para essa mensagem profética no final do Antigo Testamento. Com relação à vida de Malaquias, assim como grande parte dos profetas menores, pouco se sabe sobre a sua vida. Na verdade, apenas o seu nome. Não se sabe o nome de seus pais, a sua cidade natal, se ocupava algum cargo, nem ao menos a data exata do seu ministério. E Malaquias foi a voz final, a voz profética final. Foi o último mensageiro divino levantado por Deus para falar com o povo do Antigo Testamento, da Velha Aliança. O livro foi escrito por volta de 430 aproximadamente antes de Cristo. É bem verdade que nós não encontramos de maneira direta essa informação no texto bíblico. No entanto, algumas referências que podem ser examinadas no livro de Malaquias nos aproxima dessa data de 430 a.C. E o tema do livro é a bondade de Deus para com Israel e a altiva ingratidão dos israelitas para com Deus. O objetivo do profeta, ao escrever esse livro, era de despertar o povo que estava no momento de estagnação espiritual. E o seu intuito era possibilitar que o povo fosse novamente abençoado por Deus. E ele faz isso se apoiando na grandeza do Senhor. O seu intuito era de levar o povo à obediência da palavra do Senhor, para que em sua grandeza o Senhor pudesse novamente abençoar a nação de Israel. Vamos então passar para o cenário histórico. Quando nós olhamos para o cenário político em que o profeta Malaquias exerceu ali o seu ministério, mundialmente era o mesmo cenário encontrado na época de Neemias. O rei persa era Artaxerxes I, que reinava sobre um império muito grande e também muito difícil de ser controlado. Já no cenário religioso, nós podemos observar que, embora o templo havia sido reconstruído em 516, o sistema de culto havia sido restaurado de maneira digna por Esdras em 457 e os muros da cidade haviam sido reconstruídos em 444. O estado espiritual dos judeus estava muito aquém daquilo que era a vontade do Senhor. Era uma espiritualidade num nível muito baixo. E nós podemos observar isso. Por exemplo, em Malaquias capítulo 1, do verso 6 ao 10, e do capítulo 2, do verso 17, nós podemos observar que havia uma indiferença para com a lei e para com as ofertas. E ainda o povo acusava o Senhor de ser indiferente com relação ao bem e ao mal. No capítulo 2, a partir do verso 11 até o 16, nós observamos que havia uma indiferença moral para com os votos de casamento. No capítulo 3, versículo 5, nós vemos que havia pecados sociais
mas de perjúrio, fraude, opressão ao fraco. E no capítulo 3, do versículo 8 ao 10, nós vemos que havia um certo egoísmo material no coração do povo ao roubar ao Senhor no que diz respeito aos dízimos e também no que diz respeito às ofertas. Vejamos então algumas contribuições singulares do livro do profeta Malaquias. E a primeira contribuição que eu quero destacar aqui com os irmãos é a grandeza de Deus. De maneira muito única, né? O profeta vai enfatizar a grandeza de Deus. Poucos fizeram isso, ou ninguém fez isso como o profeta Malaquias. Nós podemos encontrar no primeiro capítulo, no versículo 11 a 14, 3 vezes o Senhor chamando atenção para a sua própria grandeza. E se nós observarmos o primeiro capítulo, versículo 6, 11 e 14, capítulo 2, versículo 2 e 5, capítulo 3, versículo 16, capítulo 4, versículo 2, o Senhor chamando a atenção para a honra que o povo deveria prestar diante do nome do Senhor. Mas eu gostaria aqui de ler alguns versículos com os irmãos. Malaquias, capítulo 1, do versículo 11 ao 14, o texto bíblico diz assim: mas desde o nascente do sol até o poente é grande o meu nome entre as nações. Todos os lugares lhe é queimado incenso e são trazidas ofertas puras, porque é grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês estão profanando o meu nome, quando pensam que a mesa do Senhor é impura e que a comida que é oferecida sobre ela pode ser desprezada. E vocês dizem ainda: que canseira! E torce o nariz para isso, diz o Senhor dos Exércitos. Oferece animais roubados, coxos ou doentes. Vocês acham que eu vou aceitar isso? Diz o Senhor. Maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Nós vemos nessa pequena porção de versículos, por 3 vezes o Senhor falando: o meu nome é temido, o meu nome é conhecido entre as nações. E isso se faz necessário. O povo da aliança estava prestes a iniciar um momento de silêncio da parte do Senhor, aquele momento conhecido como período interbíblico. E esse povo estava rodeado por conquistadores e uma cultura gentia. E o trabalho do profeta aqui, ao lembrar da grandeza do povo, é cuidar para que ao longo desse ano o povo não se esquecesse de cultuar ao verdadeiro e grandioso Deus, o Deus de Israel, o Senhor dos Exércitos, como muitas vezes nós o veremos aqui no livro de Malaquias. Segunda contribuição, as muitas citações divinas que nós encontramos no livro de Malaquias. Essa profecia consiste exclusivamente em citações do Senhor. O livro começa dizendo que o Senhor estava falando por meio do profeta Malaquias. Assim como Ageu, no livro de Ageu, nós vamos encontrar várias vezes as expressões como assim diz o Senhor dos Exércitos, ou algo equivalente a isso. Malaquias capítulo 2, versículo 4, o texto bíblico diz: então vocês saberão que eu lhes enviei este mandamento, para que se mantenha a minha aliança com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Não é de se admirar que o profeta toca no seu nome apenas uma vez nesses 4 capítulos, que é no primeiro versículo do capítulo 1. Daí em diante ele vai apenas tocar no nome do Senhor e se portar como um porta-voz, como de fato um mensageiro do Senhor. Uma terceira contribuição que veremos aqui é a religião corrompida de Israel. Como já foi dito aqui, o povo estava num momento de corrupção em sua espiritualidade, na prática e na devoção ao Senhor. Nós vemos que o povo eles questionavam o Senhor em alguns aspectos. Eles questionavam o amor do Senhor, como nós vemos no versículo 2 do primeiro capítulo. Eles questionavam a honra e a grandeza do Senhor, Malaquias capítulo 1, versículos 14 e capítulo 2, versículo 2. Questionavam a justiça do Senhor, Malaquias capítulo 2, versículo 17, e também o caráter do Senhor. Está lá em Malaquias capítulo 3, a partir do verso 13. Agora, como consequência a esses questionamentos, a essas dúvidas com relação à bondade, o poder, a grandeza e o caráter do nosso Senhor, o que isso causou? Qual foi o fruto dessa visão deturpada que o povo tinha do Senhor naquele momento? Houve primeiro um relaxo do povo para com as funções do templo. Malaquias capítulo 1, você pode
pode ler o versículo 7 ao 10 e também o versículo 14 do capítulo 3, que este eu quero ler com os irmãos, acerca do relaxo que o povo estava demonstrando para com o Senhor. Malaquias, capítulo 3, versículo 14 diz: Vocês dizem, é inútil servir a Deus. De que nos adianta guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Este era o resultado dos questionamentos que o povo estava nutrindo para com o caráter do nosso Senhor. Uma segunda consequência, o povo voltou para a prática da feitiçaria, do adultério, do perjúrio, da fraude e da opressão ao pobre. O versículo 5 do capítulo 3 diz: Virei até vocês para juízo. Terei pressa em testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que oprimem os trabalhadores, as viúvas e os órfãos. Torcem o direito dos estrangeiros e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. E uma outra consequência desses questionamentos, e essa já é mais conhecida de todos nós, é a infidelidade no que diz respeito ao dízimo e às ofertas. Malaquias, capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 10. Nós vamos ver que a partir dali, desses questionamentos acerca da bondade do Senhor, do seu caráter, da sua justiça, o povo também começou a roubar ao Senhor, usando uma linguagem do texto, roubar ao Senhor no que diz respeito à prática dos dízimos e das ofertas. Uma quarta e última contribuição na nossa aula de hoje, veremos então a cristologia em Malaquias. Apesar de o Senhor ter assegurado a eles novamente, desde a introdução do livro, a continuidade do amor ao Senhor, e que era imutável, e a ênfase básica do livro é o julgamento do Senhor. Por um lado, o livro começa dizendo que haverá continuidade no amor imutável do Senhor para com o povo. Mas o Senhor também está falando de julgamento. O livro dá uma ênfase básica no julgamento de Deus. De acordo com este motivo, nós podemos observar algumas referências messiânicas que nós podemos encontrar no livro de Malaquias. A primeira nós encontramos no capítulo 1, versículo 14, onde nós encontramos o grande rei sendo mencionado. Capítulo 3, o verso 1, nós vemos que o anjo da aliança, né, daqueles que buscavam ao Senhor. E nós vamos ver lá no Novo Testamento, Jesus, quando está instituindo ali a ceia do Senhor, ele vai falar do sangue dele, que era o sangue da nova aliança. E uma terceira e última referência, nós encontramos no capítulo 4, versículo de número 2, que diz: Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Esse texto também fala da vinda de Cristo, da segunda vinda de Cristo, daquilo que traz esperança para o meu e para o seu coração. Terminamos aqui mais uma aula do nosso Panorama Bíblico. Espero que esse tempo tenha abençoado a sua vida. Não deixe de nos seguir. E lembre-se que a partir desse mês que se inicia, nós vamos ter um período de descanso e retornamos só na primeira semana de agosto. Esperamos você para estar conosco nessa segunda metade até o fim, lá no livro de Apocalipse. Amém? Que Deus te abençoe. Um abraço.